ABC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. Faltam 100 dias para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. A Voz do Brasil vai falar da estrutura que acerta os últimos detalhes para deixar tudo pronto para os Jogos. Os atletas também treinam forte e têm apoio do governo para buscar a tão sonhada medalha. Adolescente vítima de estupro no Rio de Janeiro vai ser incluída no Programa Federal de Proteção à Testemunha. Jovem vem sofrendo ameaças. Estão abertas as inscrições do SISU para a disputa de 56 mil vagas em universidades federais de todo o país. Segunda-feira, 30 de maio de 2016. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes. Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet. É só acessar www.ebccedilha.com.br/a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Faltam exatamente 100 dias para o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. E a expectativa é grande. Atletas que superam limites no dia a dia buscam também a superação no esporte. Hoje a gente abre a Voz do Brasil destacando este evento que vai reunir mais de 4.300 atletas de 170 países em 23 modalidades. E para saber mais sobre a estrutura que está sendo preparada, vamos conversar ao vivo com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Boa noite, ministro. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, nós sabemos que esse evento é ainda mais complexo por conta das deficiências de atletas, técnicos e do público envolvido. Como é que está o andamento de toda a estrutura que vai receber as Paralimpíadas? Olha, a exemplo do que ocorre na organização dos Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos também, a maioria das obras já estão concluídas, as instalações preparadas, né, já prontas para receber os atletas, já nos ajustes finais. Nós vamos já, no caso das Paralimpíadas, apenas a 100 dias do começo dos Jogos, que serão um sucesso, né, onde o Brasil tem a expectativa de ficar entre os 5 primeiros colocados, né, no quadro de medalhas. É isso mesmo que eu gostaria de perguntar, ministro. O Ministério do Esporte tem uma participação grande na preparação de muitos atletas paralímpicos. A gente tem muita chance de medalha por conta disso, não é isso? É verdade. Nunca se investiu tanto na preparação dos atletas, no esporte paralímpico, quanto estamos investindo agora. O Ministério é parceiro do Comitê Paralímpico Brasileiro, é parceiro de muitos atletas, e nós temos certeza que os Jogos Paralímpicos eles emocionarão o Brasil pelo exemplo de superação dos atletas, pela beleza que é a prática dessas modalidades, e pelo número de medalhas que o Brasil irá vencer nesta competição. Nós temos essa esperança e essa expectativa, né? Na semana passada, nós inauguramos em São Paulo, em parceria lá com o governo do estado de São Paulo, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Centro Brasileiro de Treinamento do Comitê Paralímpico, né? Onde 15 das 23 modalidades farão a sua concentração, farão a sua preparação final, um centro belíssimo, é um dos melhores do mundo. Portanto, o esporte paralímpico brasileiro tem evoluído muito e nós esperamos que ele possa
evoluir ainda mais, né? Perfeito. Afinal de contas, nós temos quase 20 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Ministro, e o que fica de legado após recebermos um grande evento como esse, que exige aí uma estrutura totalmente acessível? Vamos dar um salto nesse sentido? Olha, um salto muito grande, né? Ficarão de legados as instalações esportivas, não só as do Rio de Janeiro, mas, como eu disse, em todo o país, como em São Paulo, onde fica o centro de treinamento paralímpico, também as obras de mobilidade que foram feitas na cidade, né, do Rio de Janeiro por conta das Olimpíadas nesses centros de treinamento Brasil afora, todas 100% acessível. E eu acho que o mais importante é que fica a demonstração de que nós precisamos avançar nas nossas cidades ainda mais na acessibilidade. Obrigada, então, ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil, hoje, neste dia, onde a gente começa a contagem regressiva para os Jogos Paralímpicos. Muito obrigada. Obrigado. E os atletas que vão participar das Paralimpíadas estão em ritmo acelerado de treino. Para conquistar a sonhada medalha, não falta apoio de parentes, amigos, treinadores e até do governo federal, que apostou no talento dos nossos atletas. Montado em seu cavalo, Marcos Alves, o Joca, exibe um espetáculo de elegância. Quem o vê manejando as rédeas com precisão não imagina as dificuldades que ele superou para chegar até ali. Eu já fazia hipismo, salto, né? Sofri um acidente com 25 anos e depois de 17 anos comecei a montar no adestramento paralímpico. Joca voltou a treinar em 2003. No ano seguinte, se classificou para a sua primeira Paralimpíada em Atenas. Ele participou também dos Jogos de Pequim em 2008 e conquistou 2 medalhas de bronze. O cavaleiro explica que para ajudar a custear o treinamento, contou com a ajuda do Bolsa Atleta do governo federal. Dá condições melhores, né, da gente buscar qualidade, né, no treinamento. Assim como Joca, vários atletas brasileiros vêm se destacando nos Jogos Paralímpicos. O Brasil saltou do 24º lugar nos Jogos de Sydney 2000 para o 7º na classificação dos Jogos de Londres em 2012. Segundo Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, para 2016, a ideia é elevar o Brasil ao 5º lugar no quadro de medalhas. A gente tem que ultrapassar Estados Unidos e Austrália, que são potências esportivas, mas o Brasil entra, sem dúvida nenhuma, com a capacidade de brigar por esse 5º lugar. O Bolsa Pódio, destinado a atletas com chances de disputar finais e medalhas nos Jogos, apoia 104 atletas paralímpicos com bolsas de R$ 5.000 a R$ 15.000 por mês. Já pelo Bolsa Atleta, que beneficia competidores de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais, foram concedidas 1.298 bolsas a atletas paralímpicos no ano passado. Para Andrew, as Paralimpíadas deixarão um legado. Um legado mais importante, que é o legado intangível, né? Que é de mudança da percepção das pessoas, da sociedade como um todo, em relação a quem tem uma deficiência. O cavaleiro Joca concorda e está buscando a classificação para realizar um sonho de disputar os Jogos em casa. Meu coração, assim, busca isso, eu quero isso, né? Eu quero me dar esse prazer. Estou me dedicando bastante para que isso aconteça. Reportagem Gabriela Noronha. E um dos legados das Paralimpíadas Rio 2016 é o Centro Paralímpico Brasileiro, construído em São Paulo. A gente ouviu aí do ministro que o centro possui uma estrutura de treinamento com muitos equipamentos e tecnologia e promete fazer novos atletas e aprimorar o talento de quem já está em busca de novos desafios. Um exemplo está na equipe feminina de judô. A judoca Lúcia Teixeira levou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012 e ficou em primeiro lugar na categoria nos Jogos Parapan-Americanos ano passado. Com baixa capacidade visual, a atleta conta que teve de lidar com incompreensões no início da carreira, até mesmo na família. Eles viram que era muito sério, não, judô da porta para fora. Você não precisa provar nada para ninguém. Eles foram contra. Eu continuei fazendo escondido. Fui pro Rio de Janeiro, pro Jogos pro brasileiro que tinha escondido também, e fui campeã. Agora já consagrada como um dos grandes nomes do país no judô paralímpico, Lúcia treina 6 dias por semana para garantir bons resultados
preparados dentro de casa, na busca pelo ouro no Rio 2016. Tá aí, né? 100 dias, tá na porta. Então agora é bem a parte técnica, corrigindo os últimos detalhes, aprimorando e já em ritmo mesmo de competição. E falando em treinamento, os paratletas vão ter estrutura qualificada na fase de preparação final para os Jogos do Rio. O Centro Paralímpico Brasileiro começou a funcionar na semana passada. A estrutura tem 11 setores, como áreas de treinamento, laboratórios e fisioterapia, e abriga a prática de 15 modalidades. De recursos federais, foram 167 milhões para a construção e outros 20 milhões para a compra de equipamentos. Reportagem Leonardo Meira. E o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, esteve hoje no Rio de Janeiro para discutir a segurança das Olimpíadas com autoridades locais. O ministro visitou o Centro Integrado de Comando e Controle e afirmou que está tudo em dia para o planejamento da segurança dos Jogos no Rio. Tudo absolutamente em dia. A questão da segurança nas Olimpíadas absolutamente até agora tranquila, graças a esse bom trabalho conjunto das polícias estaduais, no caso aqui do Rio de Janeiro, da Secretaria de Segurança Pública, das Forças Armadas, da Polícia Federal. O estupro coletivo praticado contra uma adolescente no Rio de Janeiro também foi assunto da conversa do ministro com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a adolescente vai ser incluída no Programa Federal de Proteção à Testemunha. O secretário Beltrame colocou que o caso está praticamente resolvido, no sentido de que já há 6 prisões temporárias decretadas, uma das pessoas presas, já há a sequência da investigação e do ponto de vista do governo federal, nós reiteramos o pedido de auxílio e vamos colocar adolescentes no programa de testemunhas federal. O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte é executado nos estados por meio de parceria do governo federal, governos locais e organizações não governamentais. Pelo programa, os ameaçados e suas famílias são retirados do local da ameaça e inseridos em novos locais para morar e conviver. Também são oferecidas oportunidades aos protegidos, como acompanhamento escolar e inserção em projetos culturais e profissionalizantes. Amanhã está agendada uma reunião aqui em Brasília do ministro da Justiça e Cidadania com secretários estaduais de Justiça para debater formas de combater a violência contra mulheres. Revezamento da tocha. E a Voz do Brasil continua percorrendo o país junto com a tocha olímpica. Hoje o revezamento passou por Murici e União dos Palmares, em Alagoas. Em Murici, a professora de Educação Física, Laísa de Azevedo Lino, conta a emoção de carregar o fogo olímpico e sentir o gostinho do que devem ser os Jogos no Brasil. 200 metros foi pouco para a emoção que a gente fica. Chega uma hora que a gente fica sem ação, olhando por todos os lados, sem saber o que fazer. E o povo só chamando o nome, e a gente pode ficar parado no tempo, mas é inexplicável mesmo. De lá, a tocha entrou em Pernambuco e passou por Garanhuns, Lagedo e Caruaru. Na rota, o ritmo do cordel se misturou com a sanfona do forró. Amanhã, a tocha olímpica passa por Gravatá, Jaboatão dos Guararapes e chega à capital pernambucana, Recife. 7h13. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada para a disputa de vagas em universidades federais de todo o país. Estão disponíveis mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de educação superior. Até a tarde de hoje já foram realizadas mais de 220 mil inscrições. O estudante Luiz Felipe Gomes estuda mais de 10 horas por dia, entre livros e cadernos, seja na sala de aula de um cursinho preparatório para vestibular em Brasília, na biblioteca ou em casa. O jovem de 18 anos tem apenas um foco: conquistar uma vaga no curso de medicina em uma universidade pública. Para isso, Luiz Felipe vai se inscrever pela internet no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Para participar desta edição, o candidato deve ter feito o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. Eu fui muito bem, só que as regiões que eu passaria, eu não tinha muito interesse. Eu preferi ficar mais um tempo estudando, para tentar conseguir nas regiões, nas faculdades que eu realmente
gostaria, tenho interesse. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação. É por meio dele que instituições públicas de ensino superior de todo o país oferecem vagas a quem quer fazer uma faculdade. De acordo com o Ministério da Educação, o número de vagas aumentou 1,5% em relação às ofertadas no segundo semestre de 2015. A estudante Camila Helena Macedo, de 19 anos, também quer ser médica e considera o SISU uma ótima porta de entrada no ensino superior. Muitas universidades boas, federais e estaduais entram no SISU. Então, assim, eu acho que é muito bom por isso. Você, sem se deslocar de casa, você pode entrar no computador e passar num lugar que às vezes vai te surpreender. Até 2 de junho, prazo final para inscrição, os candidatos podem modificar as opções de cursos quantas vezes quiser. As vagas já estão disponíveis para consulta no site sisu.mec.gov.br. Reportagem Daniela Almeida. E para o Enem deste ano, mais de 8.600.000 estudantes confirmaram a inscrição. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação, mas este número ainda pode aumentar. O exame é porta de entrada para diversos programas do governo federal, como o SISU, o ProUni e o FIES. O número de inscrições confirmadas no Enem 2016 é mais de 10% superior ao do ano passado. E novas inscrições ainda devem ser confirmadas. É o que afirmou a presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Maria Inês Fini. Muito provavelmente chegaremos a 8.800.000 inscrições confirmadas. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o calendário do Enem está mantido. Ele também afirmou que não vai ter mudanças nas regras do exame e de outros programas da educação. Tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, via os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. As provas do Enem 2016 estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Os candidatos podem acompanhar se a inscrição para o exame já foi confirmada. É só entrar na página do participante na internet em enem.inep.gov.br. Reportagem Thaísa Dias. Voz do Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, passou o dia com agenda cheia. O objetivo? Apresentar as medidas econômicas adotadas pelo governo para a retomada do crescimento e da confiança dos empresários e consumidores. Pela manhã, Meirelles participou em São Paulo de um debate onde respondeu a perguntas de executivos estrangeiros e brasileiros, de representantes de entidades de classe e de autoridades de câmaras europeias de comércio. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse no evento que já existem sinais de recuperação da confiança, o que pode levar à retomada da atividade econômica. Nós já vemos sinais de uma estabilização da confiança que estava caindo e alguns sinais incipientes, portanto, de que isso pode já levar a uma retomada da atividade e de que a queda da produção já comece a dar sinais de estabilização. Henrique Meirelles voltou a dizer que o governo considera a reforma da Previdência fundamental para equilibrar as contas públicas. Foi constituído um grupo de trabalho que é coordenado pela Casa Civil, onde participam, inclusive, centrais sindicais, participam congressistas, etc., e onde essa discussão já começa a ser tratada e ela já começa a acontecer da forma mais objetiva, realista e franca possível. O ministro da Fazenda também garantiu que as medidas anunciadas pelo governo para conter os gastos públicos não vão afetar programas sociais. Um dos pressupostos exatamente desse programa é a manutenção dos programas sociais, seja Bolsa Família, seja Minha Casa Minha Vida. Agora, é importante, como na gestão de qualquer recurso público, seja assegurada a transparência e eficiência. Henrique Meirelles considera que a economia deve dar sinais de reaquecimento nos próximos trimestres. Reportagem Ricardo Carandina. E no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda conversou com representantes do setor industrial. O ministro ressaltou a importância de recuperar a confiança na economia e falou sobre algumas ações que estão sendo tomadas na área.
O ministro Henrique Meirelles disse que o resgate da confiança de investidores, empresários e trabalhadores na economia é um dos principais objetivos das ações do governo e que isso vai ser possível com previsões mais seguras sobre o futuro econômico. A vida é feita de previsibilidade. Por exemplo, hoje muitas vezes o pai ou a mãe de família estão receosos de comprar, porque não sabe se vai manter o emprego mês que vem. O empresário, a mesma coisa, ele tem que fazer como os senhores e senhoras vivenciam, uma previsão de vendas. Quanto mais longo o horizonte de planejamento, melhor para a economia. O ministro da Fazenda falou ainda sobre a devolução de recursos emprestados do Tesouro Nacional ao BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que chegam a 100 bilhões de reais. Segundo Meirelles, essa devolução não prejudica o banco. Esses recursos representam apenas 19% do que já foi repassado pelo Tesouro Nacional ao BNDES. É um recurso que está disponível e no futuro, na medida em que o BNDES venha a necessitar de recursos de fato para continuar a crescer, aí serão desenvolvidas fontes de recursos mais eficientes possíveis naquele momento. Em resumo, o banco é uma prioridade do desenvolvimento e continuará sendo. O ministro disse ainda que o governo está planejando ações de vendas de ativos e concessões para estimular a economia. Reportagem Carolina Rocha. 7h21. Homens e mulheres que lutam e lutaram pela paz no mundo. Hoje é o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas, a ONU. Aqui no Brasil, o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília homenageou milhares de pessoas que realizam missões de paz pelo mundo. O Brasil já participou de mais de 50 missões de paz em todo o mundo. A primeira foi em 1956, logo após a Guerra de Suez no Egito. Hoje, o país participa de 9 missões. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, acredita que a presença do Brasil nas missões é essencial para a projeção internacional do país. De ser uma nação voltada para a paz, que se orienta pelo multilateralismo, pelo respeito à soberania dos demais países e, portanto, para contribuir que nós tenhamos um mundo de paz, que é o desejo de todos. E o Brasil está no mundo e os brasileiros fazem parte, evidentemente, da humanidade, que desejam paz, que desejam estabilidade, que desejam progresso, justiça e democracia. Desde 2004, o Brasil está no comando militar da MINUSTAH, a missão para a estabilização do Haiti. O sargento Heleno, da Força Aérea Brasileira, serviu no Haiti. Ele acredita que a participação do Brasil nessas missões contribui para garantir a segurança de que o povo precisa. Minha maior contribuição é você estar fora do seu país, podendo ajudar um povo tão carente que é o povo haitiano. Então você tenta passar um pouco da experiência e prover a segurança que eles tanto necessitam. O trabalho dos boinas azuis vai além de garantir que não haja guerra. A capitã de corveta Gisele Alves participou da missão na Costa do Marfim como observadora militar e acredita que o seu trabalho ajudou mulheres do interior africano a conhecerem melhor os seus direitos. Eu sentia que eu era bem recebida o tempo todo. Elas me viam como, de repente, um exemplo, uma mulher que tem uma profissão, que saiu da questão do lar, que não depende de um marido, de um pai, alguma coisa assim. Isso tem a ver com o empoderamento da mulher, que a gente tanto busca, agora no século XXI. O Brasil é membro fundador das Nações Unidas e já contribuiu com 33 mil militares, policiais e civis para as forças de paz. Reportagem Paola Diort. Voz do Brasil. Médicos brasileiros formados no exterior têm nova chance para ingressar no programa Mais Médicos. 282 vagas não ocupadas por médicos brasileiros estão disponíveis para inscrição até o dia 1º de junho, próxima quarta-feira. Antes de ingressar no programa, esses profissionais passam por avaliação e treinamento e, em seguida, iniciam as atividades em agosto. Hoje, o programa conta com 18 mil médicos em 4 mil municípios e 34 distritos indígenas, levando assistência para 63 milhões de pessoas. Você ouviu hoje na Voz do Brasil? Faltam 100 dias para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. E a organização acerta os últimos detalhes para deixar tudo pronto para os Jogos. Os atletas também treinam forte e têm apoio do governo para buscar a tão sonhada medalha. Adolescente vítima de estupro no Rio de Janeiro vai ser incluída no Programa Federal de Proteção à Testemunha. Jovem vem sofrendo ameaças. Estão abertas as inscrições do SISU para a disputa de 56 mil vagas em universidades federais de todo o país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Produção EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite para você. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.